Hoje o presidente Lula lança em cerimônia no Teatro Municipal do Rio de Janeiro um novo programa de aceleração do crescimento. O PAC contemplará a retomada de obras paradas, aceleração de outras em andamento e novos empreendimentos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente conversa com o consultor econômico, especialista em contas públicas, aliás, um dos maiores especialistas em contas públicas do Brasil, doutor Raul Veloso. Como vai, doutor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Ok, estou bem, obrigado, bom dia a todos. Muito obrigado. Bom, doutor, eu lembro que nos últimos 20 anos, por exemplo, o senhor acompanhando, claro, muito de perto a economia, a gente falou muito já aqui na Jovem Pan sobre obras do PAC, o lançamento ainda nos governos de Lula e Dilma, principalmente no governo Dilma. E eu pergunto, o senhor acredita que esse PAC que está sendo relançado agora vai ser diferente dos outros que foram lançados nos últimos anos? Não, eu acho que é mais ou menos o mesmo tipo de coisa, não tem muita diferença. Eu vejo aí a angústia e o estresse que o governo tem por não poder estar anunciando investimento. Como é que o governo mal começa e não conseguia anunciar nada? Então, eu estou vendo aí esse movimento na direção de tentar trazer investimento para a linha de frente do governo, para dizer o que é que ele está fazendo. A questão é saber se a causa ou as razões pelas quais o investimento desabou no setor público estão equacionadas, estão resolvidas, e de forma tal que ele possa sair fazendo esse alarde todo. Agora, doutor Raul, o governo federal tem esse objetivo político, né, de deixar uma marca na história com a conclusão de tantas obras que ficaram paradas, que foram interrompidas nos últimos anos, e não só no governo anterior, e nos próprios governos do PT também, num passado mais recente, porque o presidente acredita que, além dessas questões que envolvem investimento e geração de emprego, tem o potencial também de reindustrialização, com o fomento da indústria nacional em todo esse processo, mas é um valor considerável que está sendo estimado anualmente, 60 bilhões de reais, e nesse momento delicado para as finanças, para o orçamento do governo. Nesse momento, a aprovação do arcabouço fiscal mais flexibilizado torna-se ainda mais importante, doutor? Olha, o problema do arcabouço fiscal é que, até agora, pelo que foi mostrado, ele não consegue resolver o que precisa ser resolvido. Então, vamos dizer assim, quem tem um olhar assim, mais apurado nesse assunto, como é o meu caso, eu tenho de botar lupa e olhar com todo cuidado, o arcabouço não está resolvido. A forma como eles estão sinalizando que precisa ser esclarecida pelo lado do aumento da receita. E aí, por conta desse caminho, eles acham que conseguem fazer um arcabouço fiscal crível. Mas, na verdade, o problema continua lá do mesmo jeito, que é o quê? Isso é que a gente não pode esquecer. O investimento desabou muito desde os anos 80, o investimento público. Eu estou falando, obviamente, de infraestrutura. Enquanto o privado ficou estagnado, porque ele depende muito do público, o público desabou 9 vezes quando medida em percentagem do PIB. Quer dizer, saiu de algo ao redor de 5,4% para 0,6% no último ano. É uma queda absurda. Então, e a razão principal é porque o gasto previdenciário, não só na União, como nos estados e nos municípios, tomou conta dos orçamentos. Ele subiu de tal forma, o contraste quando a gente faz o gráfico é muito grande. Um desaba enquanto o outro sobe, é um X. A subida é do gasto previdenciário e a descida, obviamente, é do investimento, porque esse é o único item do orçamento que tem uma certa flexibilidade. Ora, como é que eu lanço agora um PAC, um programa de grande dimensão de investimento, sem tratar da questão previdenciária? Só aumentando os impostos para ter mais receita. Senão, é muito difícil acreditar. Claro, o governo quer anunciar que vai fazer algo, é compreensível, mas essa questão eu estou repetidamente
falando que precisa ser resolvido, essa do excesso do gasto previdenciário. Doutor Raul Veloso, na sequência, a pergunta da nossa comentarista Amanda Klein, também bem-vinda aqui ao Jornal da Manhã. Amanda. Oi, Thiago, obrigada. Bom dia, audiência da Jovem Pan, bom dia principalmente ao senhor professor, sempre tão esclarecedor ouvi-lo. Professor, deixa eu retomar desse ponto que o senhor deixou, eu estava justamente olhando agora um relatório de investimentos da América Latina e do Caribe e eu vejo que o Brasil aparece assim ali na lanterninha desse campeonato. A Bolívia está na frente com 11% do investimento público como em relação ao PIB, né, como proporção do PIB, e o Brasil só está à frente de Aruba. O senhor falou em 0,6%. Aqui nesse relatório do Banco Mundial ainda aparece 1%, mas ainda é menor pelo que o senhor está dizendo. Agora, professor, quando a gente pensa em investimento público, assim, de uma forma mais hipotética, ele tem que ser, o investimento em geral tem que ser puxado pelo investimento público, como acredita o PT, acredita um PT e a esquerda, ou o investimento privado pode liderar, como acreditava o governo anterior, que era um governo liberal. Como é que você, ou eles devem andar juntos? Qual é a melhor equação na sua percepção? Olha, o ideal seria que nem existisse o setor público, porque ele atrapalha para burro. Mas, deixa eu lhe dizer, não tem como a gente imaginar não ter o setor público. E, principalmente, não ter o investimento público. Porque tem a questão da rentabilidade, que ela não pode, em geral, infelizmente, na área de infraestrutura é assim, ela pode não ser suficiente para atrair o investimento privado. Então, veja, o simples fato de que o investimento público está desabando desde os anos 80, e do como está desabando, o privado ficou paradinho no tempo. Existe uma complementaridade. A questão não é substituir um pelo outro. Tem de ter o público, porque o privado não consegue entrar em todos os segmentos por não haver rentabilidade suficiente para atraí-lo. E não nos esqueçamos que um outro indício da dificuldade é a elevada taxa de juros que vigora por aqui, que desestimula ainda mais o investidor privado. A taxa de juros age como uma espécie de freio que desaba em cima do investidor privado. Então, o público tem de resolver o seu lado, equacionar o seu buraco financeiro, que é a Previdência, e depois disso, ao fazer os investimentos para os quais houver recursos, porque ele tem que tirar da Previdência e pôr em investimento, que é o contrário do que vinha ocorrendo desde os anos 80. Depois disso, o privado virá naturalmente. Entende? Não é uma questão de disputa dos dois. Nós temos de resolver um problemão e, a partir daí, o privado que age olhando para ver se vale a pena. Se valer a pena, ele entra. Eu não me preocupo com o privado. Ele entrará sempre que valer a pena. O público não precisa, obviamente, ter dinheiro para investir. E hoje não tem. Precisamos criar esse dinheiro que não seja emissão de moeda. Seguimos conversando com um consultor especializado em finanças públicas, Raul Veloso. A pergunta agora, doutor, é do Luiz Felipe Dávila. Bom dia, professor Raul Veloso. Prazer em revê-lo aqui. Bom dia, Luiz Felipe. Prazer é meu. Professor, o nosso problema, como o senhor sabe, a gente vem lutando há tantos anos, ou reduz o custo do Estado brasileiro, ou não vai ter dinheiro para investimento público, ou vai continuar o Brasil aí tendo de investir só dependendo da iniciativa privada, o que é um desastre. Nós temos aí um arcabouço fiscal, de novo, não tem uma única palavra sobre redução do gasto público, aumento da eficiência do gasto público. Como que o senhor vê o Brasil retomando a capacidade de investimento público, se é impossível controlar gasto público e, principalmente, como o senhor sempre disse, o gasto da Previdência. Ou seja, se somarmos aí gasto com pessoal, com benefícios e aposentadoria, nós estamos aí com 13% do PIB. Como é que nós vamos resolver essa equação? No ponto é, como transformar isso numa bandeira política capaz de mobilizar a sociedade, para a sociedade entender que este custo do Estado não cabe no PIB brasileiro e isso compromete os investimentos públicos. Como a gente vai sair dessa encruzilhada?
Pois é, e o pior que a gente tem de lamentar é que em 2019, outro dia, nós aprovamos na Constituição, isso é um dispositivo constitucional, a obrigação de o setor público como um todo zerar seu déficit atuarial. O passivo previdenciário é uma obrigação constitucional, só que ninguém se mexe para cumprir a obrigação. Fica enrolando aqui, enrolando ali. Bom, só para dizer o seguinte, é só cumprir a Constituição, zerar o passivo atuarial, que é o passivo previdenciário, só para dar uma noção para todos que estão nos ouvindo e para vocês, o passivo atuarial global do setor público é da ordem de 5,3 trilhões. A dívida convencional que a gente olha aí e discute o tempo inteiro no mercado financeiro, 5,7 trilhões. O valor é muito parecido. Olha a dimensão do nosso problema. Por que é o passivo atuarial que tem de ser zerado e não a dívida normal? Porque lá existe uma exigibilidade de pagamento muito forte e instantânea. Você nunca vai conseguir, num país, principalmente com o Brasil, atrasar pagamento de aposentadoria. É só a gente se lembrar do Rio, há pouco tempo, que não pagaram lá os aposentados do Estado e houve quebradeira nas agências bancárias. Vocês conseguem imaginar dar calote em previdência? Se não, nós temos de equacionar. Já existe o passo a passo, além da obrigação. Nós temos de mobilizar ativos, colocar nos regimes previdenciários, adotar novas reformas sempre para diminuir, vamos dizer, aquilo que está sendo excessivamente concedido e fazer outras coisas que não cabe eu ficar listando aqui, mas o objetivo tem que ser um único só. Como manda a Constituição hoje, zerar o passivo atuarial. É só isso. Precisa ter coragem, né? Nesta edição do Jornal da Manhã, estamos conversando com o especialista em contas públicas, Raul Veloso. Agora são 7h33. Doutor Raul, na sequência, a pergunta de Cristiano Beraldo. Beraldo. Professor, bom dia. Se a gente olhar para a infraestrutura dos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê que tem ali uma rede de rodovias que foi projetada ainda na década de 50, ela já tem um projeto de expansão à medida que o fluxo de veículos e caminhões vai aumentando, tudo vai acontecendo de forma a antecipar problemas e viabilizar o desenvolvimento. Constrói-se a rodovia, cria-se o acesso, aí as empresas podem chegar ali porque sabem que terão logística eficiente para poder distribuir os seus produtos. Quando a gente olha para o Brasil, em 2023, a gente vê, por exemplo, a BR-470, lá em Santa Catarina, que está há 20 anos sendo duplicada e até hoje essa obra não terminou. A gente vê também em Santa Catarina a população de Navegantes e Itajaí, que são separados por um rio, não tem uma ponte ou um túnel para poder fazer a integração das cidades, elas têm que atravessar de balsa. E a gente sabe que aquele dinheiro da balsa que vai para o empresário ABC, que aquilo ali tem toda uma participação dos vereadores que não deixam evoluir porque aquele contrato interessa à turma. A gente olha para as BRs aqui do Paraná, de São Paulo, de Minas Gerais, a gente vê que são estradas mal desenhadas, mal projetadas, eram caminhos que foram asfaltados, perigosos, demora muito para a gente ter a logística. Ou seja, nós temos projeto de logística no Brasil ou essas obras só são feitas para gastar dinheiro? O foco é a obra e não a vantagem econômica que ela traz? Não, nós temos projetos. Essa história do foco, isso aí é um problema de muitos países. A gente tem aqui e ali esse foco, obviamente, equivocado. Mas o principal aqui é que não há equacionamento financeiro para viabilizar o pagamento dessas obras que você mencionou. Nós sabemos fazer isso, nós temos todas as condições.
Só precisamos entender o seguinte: ou nós abrimos espaço orçamentário, que é o número 1, porque o privado dificilmente virá sozinho nessa história, nem há como ele fazer isso, ele depende fundamentalmente de ter uma rentabilidade comparável de outras possibilidades que ele tem, e depois fazer. Nos Estados Unidos, que você bem falou, eu morei lá 6 anos e passei a vida admirando as rodovias, as famosas turnpikes. Doutor Raul, houve um grande programa. Deixa eu interrompê-lo rapidinho. Agora 7 horas e 36 minutos. Por gentileza, pode continuar. Tá. Então, aí lá, as pessoas encontraram os caminhos para financiar essas rodovias, ainda que tenha sido um endividamento público, porque o país tinha credibilidade para fazer isso. Olha o que eu estou dizendo a você. Nós temos, para vocês e para os que estão me ouvindo, nós temos um passivo atuarial que é do mesmo tamanho da dívida pública. A gente só fala na dívida pública convencional, dívida pública essa que é relativamente tranquila de refinanciar. Nós ficamos batendo nela e esquecemos que o outro, que é super exigível, que é o das aposentadorias, nós temos de zerar. Esse é o nosso problema. Os outros países que hoje têm um estoque de infraestrutura apreciável, eles resolveram esse problema lá atrás. Ou então arranjaram, pela credibilidade, recursos no setor privado, no sistema financeiro, para financiar as obras. Aqui não. Aqui nós sentimos a necessidade de anunciar que vamos fazer isso aqui e aquilo e não dizemos como nós vamos viabilizar. Nós temos de ter mais responsabilidade no encaminhamento desses assuntos. Não podemos deixar de lado o diagnóstico e depois a implementação do que precisa ser feito. Falamos sobre a retomada do PAC com o especialista em contas públicas, Dr. Raul Veloso. Como sempre, muito obrigado pela gentileza do senhor. Bom fim de semana. Ok, muito obrigado.